Bom, então vamos lá, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Hoje nós vamos começar o item que chama verdadeira pureza, mãos não lavadas. E esse item começa com uma citação de São Mateus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, só para a gente relembrar, os fariseus eram aqueles doutores da lei que seguiam à risca a lei de Deus e conhecedores de toda a lei. Eles eram excelentes observadores de todas as práticas externas e fiscalizavam a conduta de todos que compartilhavam com eles da mesma crença. Eles se destacavam pelo rigor. Então, o jeito de vestir, o jeito de comportar, o jeito de conversar, deixava bem definido qual era a religião a que eles pertenciam. Então, qualquer pessoa que cruzasse com um fariseu na rua, logo identificava, porque o jeito de vestir e comportar fazia a distinção. E os escribas também compartilhavam da mesma religião, só que esses estavam menos com o povo e mais atrás das escrituras, porque eles podiam transcrever, como se fosse naquela época uma tradução, e eles ficavam bastante ocupados. Mas tanto uns como os outros eram os maiores conhecedores da lei naquela época. Então, quando eles vão a Jesus, eles perguntam, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, olha só. Eles, como observadores da lei, estavam questionando um comportamento, porque eles tinham percebido que os discípulos não lavavam as mãos e que Jesus também não cobrava nada e ficava tudo bem. Então, eles começam a perguntar, mas por que vocês não obedecem à lei? E aí Jesus faz um outro questionamento. Que, na verdade, esse questionamento, traduzindo, é assim, a lei mandava honrar pai e mãe. Mas uma vez que aquilo de dedicação que se gastaria com pai e mãe, eles gastam lá com a religião, já está tudo certo, já paguei, está feito. Eu não preciso. Minha parte está quite. E aí Jesus fala assim para eles, vocês estão invalidando a lei. Vocês honram com o lábio, mas o coração está distante. Então, o que nós vamos ter que pensar agora aqui nesse início é se definitivamente a gente já se livrou disso, ou se ainda hoje, em nós, existem algumas práticas externas que são observadas e a gente ainda ou acredita ou não se livrou, achando que isso faz uma ligação com Deus.
Porque, na verdade, o fariseu ele tinha esse entendimento bem fechado. Ele queria a risca. Ele não conseguia olhar o texto, interpretar e aplicar a essência daquilo que ele compreendeu. Então, ele olhava a risca. Então, o que nós vamos ter que perguntar agora é para nós. Nós estamos 2019 anos depois. Se tem alguns pontos que a gente lê e faz a risca, ou se eu já consegui pegar a essência e colocar aqui dentro. Se tem algumas práticas externas de comportamento que eu imagino que são ligação com Deus. Porque isso é uma coisa que ainda fica muito forte. E se eu acredito que quando eu venho aqui e faço uma coisa, me isenta de uma outra. Eu não cuido dos meus pais, mas eu trabalho na sopa, está tudo certo, fiz minha parte. Porque eu estou fazendo. Porque era isso que o fariseu estava falando. Era assim que ele achava, que a dedicação religiosa dele estava certo. Então, ele não tinha mais que fazer outras coisas, porque ele já tinha isso. Então, já estava tudo certo. E aí, então, uma fala para a gente pensar bastante, quando ele fala isso, se não me engano, é do profeta Isaías, é lá do Velho Testamento, quando ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, olha, eu sei falar, mas de coração eu ainda não sinto. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no precipício. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Esse também não estava entendendo direito. Então, vamos lá. 2019 anos depois. Encaixa melhor quando Jesus responde assim, o que entra não contamina o homem. O que contamina é o que sai. Hoje dá para a gente ter uma clareza melhor do que ele está falando? Racionalmente, dá para aceitar? Dá para a gente entender que a contaminação que ele está tratando não tem a ver com o que eu estou comendo ou com o que eu estou ingerindo. Mas o que eu estou falando sai com a contaminação do meu pensamento. Então, essa era a colocação dele. E que Pedro também ficou ali na hora um pouco em dúvida. Ele falou, mas explica isso direito. Deixa eu ver se eu entendi. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, lembra, está dentro do capítulo que trata da pureza. A gente começou vendo pecado por adultério, por pensamento adultério. E aí a gente viu, é adulterar o pensamento.
Por isso que essa verdadeira pureza está aqui agora, para a gente pensar. Quando eu vejo um subtítulo que fala verdadeira pureza, é porque, de alguma forma, alguém tentou produzir uma pureza falsa. E essa pureza falsa ficou ocupando o nosso pensamento e o nosso coração por muito tempo. Eu não acho um absurdo isso que o fariseu tentou fazer, porque muitas vezes a gente também faz isso. Olha só, quantas vezes a gente catalogou alguém pelo tipo de roupa. Mas roupa contamina o que está dentro? O que contamina é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, em termos de contaminação, está mais contaminado a roupa da pessoa ou meu pensamento de julgamento e crítica? Quem é o contaminado da história? Então, isso que o fariseu insistia em fazer estava ligado à restrição de compreensão que ele tinha. Só que quando a gente vai analisando criteriosamente, a gente se pega com muitas coisas que ficam bastante parecidas com o limite do fariseu. Então, eu julgo as pessoas pelo comportamento externo. Só que eu não percebo que aquilo que eu estou julgando, condenando, parte do que eu penso, logo do que eu sinto. E essa é a verdadeira contaminação. Então, se eu compreender, como Pedro fez assim, peraí, me explique isso direito que eu não entendi. Então, deixa eu prestar atenção. Porque aí eu vou começar a perceber que hora que tem contaminação. Porque senão eu não consigo perceber. E por muito tempo a gente ficou convencido que o problema era o comportamento do outro. Era a pessoa que fazia tal coisa. Por quê? Porque eu fiquei um fiscal do comportamento alheio. E eu não conseguia ver o que partia do meu pensamento. Então, quando ele fala assim, o que você come, você não entendeu? Vai para o seu ventre e é lançado fora. Isso não contamina nada. Mas o que você pensa gera morte, maledicência. Então, ele vai dando a lista de... Porque, olha, o que pode acontecer aqui no mundo sem que antes alguém tenha pensado, planejado e arquitetado aquilo para poder ocasionar? Então, seja lá o que for, nasceu no meu pensamento. Eu primeiro pensei, elaborei, para depois agir. Então, era dessa contaminação que ele falava. Depois, lá em São Lucas, ele também traz esse diálogo, essa passagem, agora, para a gente entender mais claramente. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. Fariseu não gostava do comportamento de Jesus. Por que ele convida para ir lá na casa dele jantar? O que vocês imaginam que ele ia fazer? Provocar e observar, ver de perto. Se convencer do que era que tinha ali, porque eles não estavam entendendo por que ele conseguia atrair a atenção das massas. Por que o povo ia atrás dele? O fariseu era muito preocupado numa coisa que hoje anda em voga. É um trem que chama prosélitos. Prosélitos é assim, a gente faz uma campanha para ganhar adeptos para a nossa comunidade. E eles não conformavam de perder. Então, o foco do fariseu era que o templo deles, o famoso templo de Salomão, é deles. O original é deles. Tinha que estar lotado nas festas religiosas. E era isso uma das preocupações deles, porque eles precisavam buscar as pessoas para estar
nesses dias. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Então, é Mateus contando a história, né? E depois Lucas contando a história. Seja numa ou na outra, gente, vocês já imaginaram Jesus olhando bem no fundo do seu olho e te perguntando isso? Você está preocupado que o prato está limpo? Você já olhou dentro de você hoje? Na tradução anterior, ele olha e fala assim: hipócrita, por que você está observando isso? Então, olha só, é uma condução muito assertiva. É uma coisa que chama a atenção. Para a gente atentar o seguinte: o quanto essa amorosidade tinha uma firmeza. Porque às vezes a gente fica imaginando que o tempo todo ele tinha que ser assim: ai, amorzinho, vem cá. Não era assim que ele conversava, não. Por que você está perguntando isso? Você já olhou para dentro de você hoje? Ele é extremamente firme quando ele pergunta. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Então, isso é muito atual. Porque, olha só, o que foi que Jesus ensinou? Em essência, foi uma coisa, que chama amor. Aí, o homem foi ajeitando para estabelecer uma religião. E encheu de regras. E olha que coisa estranha. A regra ficou mais importante que o amor. Sendo que, em alguns momentos, o amor sequer existe. Porque aí vira ódio. Eu começo a perseguir quem não tem a mesma crença. Eu começo a condenar quem é diferente disso que eu sou. Então, o amor saiu totalmente da história e a gente ficou atento a muitas regras. Então, hoje, quando a gente se vê em luta com tantos preconceitos, e infelizmente, muitas vezes, a gente se depara formulando pensamentos preconceituosos, a gente precisa dessa consciência, que é desde antes desse tempo que a gente foi construindo conceitos muito equivocados, onde o comportamento, a regra externa, é que tinha um valor extremo. E o que era de verdade, da essência do amor, nós desprezamos. E chega na atualidade, a gente percebe que todos nós sentimos a necessidade desse amor e de ampliar a nossa compreensão. Por quê? Porque as regras não nos satisfazem mais. Compromissos externos de disciplinas externas já não trazem mais nenhum conforto. Então, essa é a grande mudança desse tempo, e que agora a gente começa a ouvir tanto falar do respeito, de aceitar o outro como ele é, a história de alteridade. Por quê? Porque nós formatamos junto uma compreensão bastante equivocada. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente,
lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais qual eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, olha só, é ou não é nosso falar assim, ó, mas eu tomo paz toda semana. Mas eu faço evangelho em casa. Mas eu ajudo lá no tal... Ó, práticas externas. O que é mais fácil? Tomar paz toda semana ou perdoar o seu marido? O que é mais fácil? Auxiliar em determinado trabalho com uma certa constância ou relacionar na sua família com algumas pessoas que são um grande desafio? Então, ó, eu arrumar compromissos que são práticas exteriores me acomoda. E aí parece que está tudo bem, ó. A minha dedicação a Deus está acontecendo. Que isso era o que o fariseu também acreditava. Só que agora nós chegamos num momento que a nossa consciência pede mais. E aí a gente fala assim, ó, mas eu estou vindo toda semana, mas eu ajudo no tal lugar com constância, mas eu participo do tal grupo e faço tal... Então, tudo bem. Mas por quê que nada disso resolve a inquietação que tem dentro de mim? E aí a gente vai ficando incomodado. E aí todo mundo já viu isso, porque isso não é uma coisa espírita, isso é uma coisa do homem atual. Ó, o incômodo cresce, a gente troca de religião. Aí eu vou lá na outra religião e vejo se aquelas práticas com aquele rigor me acalma. Dura um pouco. Aí o que a pessoa faz? A hora que o incômodo volta, ela troca de novo. E pode ver que vocês vão achar um monte de gente que já trocou várias vezes. Porque ela tem um incômodo. Uma coisa que dói. E ela fica buscando o que vai acalmar. Só que ainda, num entendimento restrito, eu tento acalmar com práticas externas, quando, na verdade, já estava dito que era de dentro de mim que partia o que está contaminado, e era aí que eu tinha que observar. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, é difícil a gente encarar, mas na realidade é o seguinte: eu participar de uma religião garante o quê? Absolutamente nada. É só uma necessidade minha de acordar aqui na memória compreensões que me fortalecem para eu lutar. Mas absolutamente não significa que quem tem religião é melhor que quem não tem. É melhor quem faz o bem. Esse é o que está no bom caminho. Agora, eu posso estar aqui e continuar limitada em tudo que eu faço em termos de pureza de sentimento. Eu tento arrumar compromissos para me acalmar. Mas aqui dentro eu não estou mudando. Então, só que a gente também criou esse paradigma, que pessoas extremamente religiosas são boas. É também da atualidade. Nós estamos tomando susto com pessoas extremamente religiosas.
porque elas provam que religiosidade daquela forma não tem nada de pureza. Não garante. Então, não é prática externa, mas é pureza de coração. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Muito atual, usar a religião para sustentar um preconceito. Ou é falso, ou está falseada no princípio. Usar a religião para sustentar uma guerra. É falso. Usar a religião para usar o poder de determinada classe. Então, isso não estava em nada que Jesus ensinou. É absolutamente criação dos homens. Porém, nós, enquanto envolvidos com a religião, e entendendo que de encarnação em encarnação é que a gente chegou aqui, então, possivelmente, todos nós já vivemos lá naquela época de Jesus, nós vamos ter que investigar quanto que eu tenho uma identificação com esse pensamento do fariseu. Que hora que eu estabeleci aqui um pensamento, eu não quero abrir mão dele e eu não aceito nada que seja diferente disso. E muitas vezes eu esqueço a lei de amor, deixo inclusive de respeitar o meu próximo, porque eu quero fazer valer só o que eu entendo. Só serve o que é parecido com isso que eu estou definindo aqui. E o resto eu vou desprezar. Vou definitivamente alimentar o meu preconceito. E aí eu não entendo o porquê que isso faz mal. Toda vez que eu tenho uma contaminação, ela me contamina. As pessoas podem até ser agredidas por isso. Se elas se reorganizarem, isso vai ser um estímulo para que elas cresçam. Mas a contaminação que está em mim vai gerar angústia e desequilíbrios, que são meus. E enquanto eu não entendo o foco, eu não consigo lutar para corrigir. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a quem se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, é um chamamento. Agora, olha só. De verdade, no centro espírita tem práticas exteriores? Com força, né? Com força. Quem aqui já ficou incomodado na hora do passe porque a mãozinha não estava assim na conchinha? Prática exterior. Quem às vezes não sente falta e fala assim, olha, para rezar com força eu preciso quietar no meu quarto e ajoelhar. Prática exterior. Eu estou botando a força no comportamento, não no pensamento e no sentimento. Então, tem muita coisa que a gente ainda traz que vem de muito tempo. Está na memória. A gente fica imaginando que isso é verdade. Eu não quero nem ficar falando da lista, porque aí vai falar assim, não, isso aí é preconceito seu.
Mas é um fato. Quantas pessoas precisam de coisas externas que usam para valer como proteção? Então, quem acredita em santo usa o santo, quem não acredita santo usa sal, arruda, pimenta, olho grego, filtro do sonho, filtro não sei das... vai ao infinito a coisa, mas é externo. O que é mais fácil? Cuidar do externo ou cuidar do meu coração? Então, eu vou ficar com raiva da pessoa, aí eu pego lá no meu amuletozinho e falo assim, mas Deus vai me proteger, que nada vai me acontecer. Pronto, estou em paz. Vou continuar odiando a pessoa do mesmo jeito, mas eu fiz a coisa da prática externa e acho assim, acabou, está tudo certo. Se Jesus aparecesse, ele ia olhar bem no fundinho do seu olho e ia falar assim, hipócrita. Você já olhou para dentro hoje? Porque eu sei que eu estou com raiva da pessoa. Por que eu ainda quero enganar? Que eu pegar lá no... de verdade, às vezes a gente está com ódio da pessoa, a gente abre o evangelho e faz assim, Ai, blá, 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 blá. Ai, pronto, passou. Passou o quê? 5 minutos. Não tem outra coisa que passou. Porque se foi desse jeito, foi só os 5 minutos que passou. Porque o que vai acontecer na hora que eu encontrar com a pessoa? Eu estou com ódio dela de novo. Eu vou ter que ler o evangelho, mas na compreensão seguinte, olha, que caminho eu vou encontrar para mudar isso que eu penso, para conseguir transformar isso que eu sinto, para ir me preparando para um dia, verdadeiramente, eu construir o perdão. Eu aceitar e respeitar a pessoa como ela é. Então, essa é a luta. Agora, se eu uso só como um amuleto, e de verdade a gente usa. Quantas vezes a gente entra num lugar que tem ou um evangelho aberto ou uma Bíblia aberta? Para quê? Eu não sei não, mas fica. Eu não sei se é o enfeite daquele móvel, sei lá. Fica. Então, é como se aquilo tivesse que fazer proteção. A gente tira até pó do negocinho, espana, bonitinha. Mas eu não vou viver isso, não. Prática externa. Com quem que a gente aprendeu? Fariseu. Lá naquele tempo. E a gente vai repetindo e fazendo. Então, esse é o cuidado, né? Porque isso não vai mudar. Ô Lu, eu estou pensando aqui, né? E está me incomodando bastante. Porque, assim, se eu estou com um problema na minha família, e para mim está difícil resolver, né? A religião, para mim, e as práticas da casa, elas funcionam como um equilíbrio. Porque, assim, eu ainda não aprendi a perdoar, eu ainda estou brava, estou chateada. E aí, eu não posso parar de fazer as coisas que eu faço na casa por conta disso. E aí eu vou fazendo. Mas isso não significa que eu estou só olhando para o externo. É porque, na minha pequenez, vamos dizer assim, eu ainda não encontrei essa solução dentro de mim. Mas está muito consciente isso para mim. Entendeu? Eu acho que quando a gente consegue chegar nisso, essa é a função, porque todos nós somos bastante frágeis. Então, a religião ela tem que ter essa possibilidade de me fortalecer e me auxiliar a aproximar de Deus. Então, eu penso que quando você olha e fala assim, olha, eu estou brava. Então, eu não quero falar que ele é o problema, mas eu quero falar o seguinte, olha, eu preciso participar ainda de mais coisas para arrumar mais recursos para, pelo menos, aprender a respeitá-lo do jeito que ele escolhe ser. Porque eu não vou conseguir modificar, mas eu preciso me modificar. Então, aí a religião, aí qualquer uma pode te dar instrumentos que te fortalecem para te aproximar. Agora, se a religião faz assim, olha, eu venho toda semana, eu participo, eu ajudo. E aquela pessoa é um problema, ela é insuportável.
me ajuda a ter preconceito e me afastar, ela não está me ajudando. Tem algum princípio que está sendo falseado nessa hora. Porque não te ajuda a ser mais humilde, te ajuda a tentar ficar superior ao outro. Aí é problema. Mas eu acho que isso vai ser nossa grande luta. Então, ó, dentro desse capítulo, até aqui, o que nós vimos? Pecado por pensamento. Então, lembra que enfatizou muito que seja lá o erro que for que acontece aqui fora, tudo começa no pensamento. Então, a gente gastou um tempo falando do pensamento, que era isso, eu preciso entender o que tem no meu pensamento. E, na sequência, ele trabalhava com a questão adultério, mas a gente viu que adultério, a gente tem uma cunhagem para a palavra que já faz uma imagem automática. E aí a gente trabalhou com o conceito do que era adulterar. Então, todo mundo tem muito contato. Se eu falar assim, ó, combustível adulterado, o que tem no meu combustível? Alguma coisa que não é daquela natureza, que contamina, foi misturado ali, impróprio. E isso fica mais claro para nós. E aí ele disse assim, que tínhamos 3 possibilidades. A pessoa que já não pensa mais no mal, a que pensa no mal e repele, e a que pensa no mal e sente prazer com isso. Então, olha só. Prazer com o mal são os nossos vícios, aquelas coisas mórbidas que a gente tem, e aí eu penso. E aí eu fico aqui no mundo construindo. Por quê? Porque está errado, mas eu gosto. Então, eu não vou mostrar para ninguém, mas eu vou ficar aqui pensando. Ó, de comportamento, uma leite. Mas no pensamento, ainda bem que ninguém sabe ler pensamento, né? Olha que... Mas a gente tem isso. Então, que ele falava que isso era importante, eu preciso identificar. Porque enquanto eu não identifico, eu vou iludir que tem tudo bem funcionando, e pode ser que tenha um grande erro. E hoje a gente começa, então, ó, a verdadeira pureza. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos definir daqui para frente, o que é pureza ou o que é puro? Quando eu falar de pureza, em que nós vamos pensar? Né? Porque nesse tempo dos fariseus, quando eles tratavam de pureza, eles estavam falando de comportamento. Se você se vestia adequadamente, se você, ao sentar à mesa, lavava as mãos, se você participava lá do culto todo final de semana, era isso que eles verificavam. Sabe aquilo? Vai com a cadernetinha na mão que você ganha presença se você participa. Tem centro espírita que tem isso até hoje, gente. É importado dessa época. Eu lembro até hoje, uma vez no domingo, o moço veio que ele estava em tratamento sem oxiidade. E aí, quando ele viajava, ele ia onde tivesse um centro espírita. E aí a gente tinha que pôr data e assinar. Que tinha controle de frequência. Ó, fariseu reencarnado. Só pode. Entendeu? É regra de prática externa. Como se isso fosse ajudar alguma coisa. Então, ó, olha o cuidado. Então, como a gente vai definir pureza e puro? Em que nós vamos pensar daqui para frente? Sentimento. E ligar com o que a gente pensa. Porque isso é o que interessa. Então, olha só. O problema não está mais na prática externa. O problema está dentro. E como? Se eu identifiquei que não está puro, como que eu vou fazer agora para tornar algo puro? Vamos pensar no seguinte. Se você tiver uma água que não está pura, ela está o quê? Ela está contaminada. Como que faz para purificar a água? Ó,
presta atenção de verdade. Primeira coisa que vai ter que fazer: analisar a água. Se for só uns cascalhos, peneira resolve seu problema. Ó, a água estava lá na nascente, só tinha umas pedrinhas ali, né? Ó, a peneirinha resolveu um problema. Peguei água limpinha, estou tranquila. Agora, dependendo do lugar que a água tiver, o processo de purificação vai ser longo. Vai exigir procedimentos físicos, procedimentos químicos. Senão você não vai ter sua água pura. Então, ó, para eu conseguir tornar alguma coisa pura, eu vou precisar agora olhar para o meu pensamento e identificar qual é a contaminação. O que contamina? O que eu me pego toda hora aqui no mundo imaginário contaminando? E aí eu vou ver que tipo de filtro eu posso construir. Porque o conhecimento vai ser o primeiro. Porque, ó, identificar vai ser meu primeiro passo. E o conhecimento já me ajudou. Depois, ele pode ajudar mais um pouco, porque algumas coisas, quando a gente conhece, a gente já consegue estabelecer um limite. Quer ver? Ninguém vai lá na nascente pegar a água purinha, que a peneirinha resolveu, com um copinho imundo. Você não vai fazer isso com você. O copinho está cheio de lodo, você não sabe se era mofo. Você não vai pôr sua aguinha limpa ali para beber. Então, o seu conhecimento te ajuda a manter a pureza. Então, o conhecimento vai ajudar. Mas eu preciso identificar, porque tem coisas que vão pedir um processo maior. E aí, então, ó, o que, na verdade, é tornar o coração puro? Como a gente vai entender isso? Como assim? O que torna o meu coração puro? É quando eu consigo o quê? Esforço. Ó, mas como eu vou saber? Porque assim, como eu vou saber que está puro? Que está dando certo o processo? Qual que é a garantia? Porque na água a gente manda analisar. Está pura, está certo, pode consumir, que está tudo ok. Aí você fala assim, ó, pode tomar à vontade. Essa só faz bem, fique tranquilo. Agora, como eu vou saber que isso aqui do coração está puro? Qual vai ser o jeito? Ó, bem quando? Porque esse aqui no mundo imaginário é legalzão ficar, hein? O negócio aqui... Ó, nós vamos ter que construir um parâmetro para fazer análise. Então, primeira coisa que eu vou ter que perguntar, se isso que eu estou me esforçando aqui para estabelecer, existe dentro da lei. Porque se não existir, eu já não preciso nem fazer o esforço, porque eu vou construir uma coisa que contamina. E, às vezes, eu sei que parece que é maluco, mas a gente faz. Quantas vezes a gente já se pegou falando assim, ó, mas eu preciso aprender a responder para essas pessoas. Opa, aprender a responder, eu estou falando assim, ó, eu preciso aprender a revidar. Revidar é da lei? Então, eu não vou construir filtro, eu vou construir mais contaminação. Só que, inicialmente, é uma contaminação que dá um prazer. Aí eu venho aqui no mundo mórbido e falo, olha que legal, eu respondi, porque a pessoa veio e eu falei. Só que daí a pouco, a contaminação faz efeito. Aí o que a gente sente? Mal. Dá uma inquietação, ou dá insônia, ou eu fico agitada. Vai fazendo uma
turbulência aqui dentro que a gente não consegue entender o que foi que desarranjou tudo. Então, porque eu não construí filtro, eu construí contaminação. Então, para eu conseguir começar a identificar o que torna puro o meu coração, eu vou ter que ver lá no Evangelho e falar, peraí, isso que eu estou me esforçando, está no Evangelho? É esse o direcionamento aprendido? Foi isso que Jesus ensinou? Se é, aí vale todo o meu esforço. Eu vou buscar todos os recursos, desde a construção, com pensamentos, que eu vou falar assim, olha, eu não dei conta disso, mas eu vou dar conta disso, vou me esforçar. Aí eu vou construir um processo até eu chegar no meu objetivo. Mas eu tenho claro onde eu quero chegar. Porque se eu não faço essa identificação, eu posso fazer um esforço muito grande e depois me arrepender. Porque eu fiz uma contaminação que me trouxe ainda mais comprometimento. Então, toda vez que a gente for pensar em pureza de coração, o nosso esforço vai ser que nós temos que usar um parâmetro e que agora eu não posso mais confundir com práticas externas. Então, olha só, todo mundo que cumprimenta a gente gentilmente é uma pessoa boa de coração? Não. Ó, a prática está perfeita, educada, a gente acha até aquela expressão de hoje, uma fofa. Mas por dentro não há garantias. E às vezes uma pessoa quieta, que fica ali, jeitinho dela, às vezes ela não consegue interagir muito, pode ser que ali a gente tenha uma pureza garantida. Por quê? Porque, de novo, eu estou vendo a pessoa quieta, eu estou avaliando o comportamento externo. Eu não sei, às vezes ela chega aqui com um compromisso que ela veio aqui orar para alguém que ela gosta muito, e ela permanece naquela conexão o tempo todo, dando o melhor que ela tem. Ó, para nós, a gente olha e faz assim, pessoa esquisita, né? Cumprimenta ninguém. Joada nem falou oi. Ó, eu estou avaliando prática externa, mas eu não consigo ver o que vai nesse coração. E pode ser que seja o coração mais puro. Então, nós vamos ter que fazer esse esforço de desligar a prática externa para conseguir avaliar o que vai internamente. E aí é pessoal, porque quem está fora não consegue falar o que está aqui dentro. Eu é que preciso avaliar e descobrir, ó, por quê que eu não estou conseguindo ou estou fazendo isso desse jeito, e aí é esse olhar para dentro. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. Isso está mais para frente no Evangelho, mas eu trouxe porque eu falei, a gente precisava de um parâmetro. Então, olha só, se eu tentar construir a pureza, e a pureza levar à exaltação do egoísmo e do orgulho, para que a contaminação não é pureza. Então, lembra quando eu falei assim, ó, tem algumas coisas hoje na moda que fala da necessidade de se amar, mas não é o amor que a gente entende aqui. É aquele amor do eu mereço, eu primeiro, eu posso, eu faço. Ó, quantos eus entrou na minha lista? Eu vou cair no domínio do ego. Eu não vou achar respaldo no Evangelho para as minhas formulações. E isso, num curto espaço de tempo, começa a trazer um resultado difícil. E aí, eu vou pensar e muitas vezes eu vou falar assim, eu não estou entendendo o que está dando errado. Por que não está dando certo? Então, porque eu não me atentei para o parâmetro.
E aí eu fiz formulações que aparentemente estava tudo certo, mas estava falseada no princípio. E eu vou descobrir mais tarde que eu fiz um esforço que deu errado. Então, por isso que isso aqui, ó. Então, a pureza vai estar ligado com simplicidade e humildade. Vai excluir o egoísmo e o orgulho. Eu nunca vou pensar, eu sou melhor que o outro. Ele não merece minha atenção. Esse tipo de gente não vale a pena. Ó, isso não é auto-amor. Isso é cilada do nosso orgulho. O resultado vai dar errado. E aí Leon Denis coloca assim, ó, a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão na união pelo pensamento e pelo coração. Ele está trabalhando isso quando ele diz o seguinte, olha, seja lá o que for que você precisa, que sua luta é de ser feliz, a sua razão tem que estar alinhada com o coração, mas no entendimento da lei de amor. Que se você fizer isso, sua escolha vai dar certo sempre. Mas se eu falhar nisso, eu vou ver que no percurso eu vou começar a encontrar com situações que vão me desarmonizando internamente. E que custa depois um tempo para despertar para onde foi que eu errei. Então, ó, eu vou ter que fazer, é verdade, você tem que trabalhar seu sentimento, isso é claro. Mas, ó, eu só consigo fazer isso em harmonia com a lei. Então, não dá para a gente expandir sem amor. Mas não dá para eu aprender a me amar sem ter alguém. A minha dedicação de amor tem que estar ligada a alguém. Então, isso é obrigatório para crescimento. Senão, eu não faço crescimento, eu faço isolamento. Então, são situações que vão nos desafiando. Mas essa é a verdadeira pureza. Por isso que Jesus falou. Por que vocês estão preocupados com lavar as mãos? E se a gente lembrar do contexto, né, por que o fariseu estava escandalizado? Porque ele foi jantar na casa de um ladrão, aceitou a entrada de uma meretriz e ele conversava com qualquer pessoa. E eles achavam aquilo um absurdo. E olha, o que tinha no coração de Jesus? Amor. E no coração deles, que observavam o externo, crítica, maledicência, julgamento, condenação. Então, aí a gente entende que a distância fica muito grande. E quando a gente aprender a aceitar o outro, a gente começa a entrar para esse processo de harmonia e leveza. É simples? Não, para nós é uma luta. A gente ainda tem muitos senões com muitas pessoas e com muitas coisas. Mas, hora que eu entendo, eu começo a luta de correção. E isso vai me ajudando a melhorar, dia a dia. Então, esse vai ser nosso esforço. Tudo bem até aqui, a nossa pureza? Ó, então nós temos duas coisas para mudar, hein? Ninguém mais vai fazer imagem de adultério pensando só em traição. É adulterar pensamentos. E a pureza vai vir para o mesmo lugar.